Fica à vontade. Eu sou missionária, tenho tempo integral. Esse ano de 2025 é um período de férias, né? Eu trabalho geralmente muito mais fora da igreja assim, do que dentro, embora é a mesma missão, a missão é do Senhor. E aí, nesse ano, eu tenho trabalhado com intercessão. E eu tinha conversado com a Vitória, né, Vitória? Sobre. Aí ela falou: a gente está trabalhando em Provérbios, sobre a mulher virtuosa. Não. Foi você. Ela conversou comigo. Claro que a gente vai abordar aqui alguns assuntos. E o Senhor, Ele é maravilhoso, a palavra dele é poderosa. Eu sou muito grata de poder estar dividindo, compartilhando a palavra dele. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Então, assim, se você quer ter a sua vida transformada, a sua vida edificada, irmão, mergulha na palavra. Pode ficar de pé, que a gente vai estar lendo aqui Provérbios 31, a partir do 10, diz assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubis. Você pode acrescentar. É um versículo, né? Tem traduções que estão assim: mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa do que o rubi. Quando o provérbio diz isso, automaticamente eu começo a pensar, e o Senhor me levou a pensar no valor da mulher diante dele, no valor das crianças, no valor também do ser humano, mas especificamente da mulher. E muitas das vezes a gente olha e fala assim, eu não sei você, mas muitas das vezes eu olho e falo assim: Senhor, eu quero saber o que o Senhor pensa a meu respeito, como que o Senhor me vê. Porque às vezes, irmãos, a gente fica com tanta ânsia de agradar o homem, de agradar um, de agradar o outro. E assim, que o nosso Pai Celestial, que é o Senhor, o nosso Deus, que nos ama. E a prova desse amor é a cruz. A prova do amor de Cristo é a cruz. Quando eu olho para a cruz e eu vejo que Ele assumiu a minha culpa, que Ele assumiu o meu lugar, que eu estava caminhando ao caminho do inferno e o Senhor mudou a rota da minha vida. Então eu olho para essa passagem, mulher virtuosa, quem a achará? Eu lembro da cruz do Calvário. O meu valor como mulher, o nosso valor como mulher, como ser humano, como menino, menina, como criança, né? Temos homens aqui na casa. Esse valor, ele não é aleatório. Esse valor, ele não é algo assim que o ser humano pode monetizar. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma alma? Não tem preço. Tem, o preço foi a cruz do Calvário. Então, essa mulher virtuosa, ela vai vir desse lugar em Deus. Quem a achará? Eu acredito que assim como o Senhor olha para a terra e procura verdadeiros adoradores, o Senhor sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre a sua família, Ele tem olhado para mim, para você e tem falado: eu achei uma mulher virtuosa. O seu valor excede ao de finas joias. Por que excede ao de finas joias? Excede porque o seu valor está em Cristo Jesus. Excede porque Ele deu a vida dele para te salvar. Excede porque Ele pagou um preço por você. Então, por isso que você vale mais do que a joia. Nós valemos o preço da cruz. Você entende o amor de Cristo? Quando eu olho para essa passagem, e eu amo o livro de Provérbios, especificamente essa passagem, esse Provérbios 31, 10, porque Provérbios 31, 10 vai descrevendo como é uma mulher bíblica. De repente você está dentro de um lar que seu esposo não é convertido, seu pai, seu marido, seu tio não é convertido. E de repente você fala assim: mas eu não sei o que fazer. Se você pegar Provérbios 31, 10, o Espírito Santo vai liderar você. Ele vai explicar para você como que essa mulher age. Porque é muito bom a gente vir à igreja, estar no culto, Deus fala, Deus age com poder, Deus se manifesta. Mas a questão da prática do Evangelho, de praticar o que eu aprendo, se dá muito mais fora do que dentro da própria igreja. Você passa muito mais tempo dentro da sua casa, às vezes no seu trabalho, do que aqui dentro do templo.
E como que é você no dia a dia? Porque se eu sou uma mulher virtuosa, e nós somos mulheres virtuosas, se eu sou serva do Senhor, e se eu sou uma pessoa, pensa assim, a Bíblia fala que Jesus subiu aos céus e disse o quê? Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então você é portador da glória de Deus. Você e eu nós somos portadores da presença. Eu e você, nós somos portadores dessa presença. Quando eu vou para minha casa, para o meu trabalho, Deus não fica aqui e eu vou sozinho. Não existe isso. Eu sou templo do Espírito Santo e Ele vai comigo. E se eu sou templo do Espírito Santo, eu preciso manifestar não a Elaine, mas quem Ele é. Na relação do dia a dia com meu esposo, com meu pai, né? Com a minha mãe, para quem ainda tem mãe, com meu marido, com meus vizinhos. Eu não posso ter as mesmas atitudes que eu tinha antes. Eu preciso buscar em Deus fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo está incluído em Provérbios 31, 10, do 10 em diante. Você vai ver que a mulher, ela é sábia, ela levanta cedo para dar ordem às suas empregadas, mas de repente você não tem uma funcionária, alguém para te ajudar, mas a Bíblia não diz que ela é preguiçosa, que ela tem preguiça de levantar cedo, que ela olha para a casa dela, que ela murmura, que ela vê a bagunça das crianças, dos filhos, do marido e fica murmurando. Não. A mulher sábia, ela se levanta e fala, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. E seja comigo nas tarefas da minha casa, ministra ao meu coração, porque às vezes nós valorizamos muito o microfone, nós valorizamos muito falar em línguas, mas meu irmão, o Senhor é o Deus do ordinário. O que é essa palavra ordinário? Ordinário é a palavra de ordem, do dia a dia. O Senhor, Ele se manifesta, Ele fala, Ele flui nas tarefas do dia a dia. Você pode ter seus melhores momentos de oração lavando a sua louça. Eu tenho meus melhores momentos de oração quando eu estou na pia lavando louça. Porque Deus falou, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Então, se eu estou na minha casa, se eu estou no meu ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, o Senhor está comigo. E tudo que eu faço é para a glória dele. Se eu lavo a louça, quer por mais ou quer beber, faço tudo para a glória de Deus. Se eu lavo uma louça, se eu varro o chão, se eu saio para trabalhar, se eu cuido de filhos, se eu cuido do marido, se eu cuido da casa, eu faço para a glória dele. Eu quero que minha família chegue em casa, que alguém chegue na minha casa e fale, uau, a sua casa é diferente, expressa a glória de Deus. E eu não acredito que Deus esteja em um ambiente sujo e desorganizado. Porque a Bíblia fala que o céu tem ruas de ouro. A Bíblia fala que existe um rio, que existe beleza no céu, no livro de Apocalipse. E às vezes, por a gente ter uma casa tão simples, a gente, deixa assim mesmo. Não. Traga a ordem, traga a beleza, traga a abundância, porque foi isso que Deus fez. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo ele ficava pairando sobre a face do abismo. E um dia Deus foi liberando palavras sobre aquele lugar. Deus falou na terra, haja luz, haja mar, haja isso, haja aquilo. Deus foi formando todo o jardim do Éden. Quando Deus formou todo um ecossistema, aí Ele fez o homem. Sabe por quê, irmão? Porque o ecossistema estava pronto, as árvores já estavam frutificando, já tinha sol, já tinha lua, já tinha dia, já tinha noite. Deus não é desorganizado. Ele não fez o homem e o homem caiu lá na face do abismo. Deus não fez o homem e a mulher, não fiz a fruta, não fiz o que ele... Não fiz o jardim para ele cuidar. Deus, ele foi paulatinamente fazendo coisas. Então ele é organizado. Traz princípios bíblicos para a sua vida. Às vezes a gente está na igreja, orando, Senhor, converte meu marido. Mas será que o seu esposo, o seu familiar, quando ele olha para você, o que ele vê? Vê uma mulher irada.
murmurenta. Salomão vai dizer que é melhor viver numa casa com goteira do que com uma mulher que murmura. Uma mulher que o marido faz as coisas, ele nunca fala obrigado, nunca tá bom. Ele tá ali fazendo de tudo, fazendo o melhor que ele pode, a gente não dá uma palavra de elogio. Né? Muitas das vezes a gente quer ver a pessoa convertida, o filho, né? Mas a gente não tem uma palavra de bênção, só de maldição. A gente não fala assim, deixa eu orar por você. Entende? A gente não expressa quem Jesus é. Então, às vezes o anular não é só a falta de fé, não. É que a gente não pratica a palavra. A gente não pratica, a gente não frutifica a mansidão. Não, que é meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Está repreendido esse espírito de Gabriela. Já viu aquela música? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não vai morrer assim, não nasceu para ser assim, porque o Espírito do Senhor que está aqui, ele transforma. Aleluia! Ele ministra, ele nos purifica, ele nos transforma, irmãos. E eu vou frutificando nele, eu vou me parecendo com Jesus. Então, quando o meu familiar olha para mim, ele vai falar, olha, ela não era assim. Ela era brava igual uma onça. Reclamava de tudo, mas eu não sei o que está acontecendo com ela. Está diferente. Aí dá pergunta, está doente? A perguntar, está doente? Você brigava, você falava, reclamava, não fala mais nada. Ela fala assim, não, porque Jesus está me transformando, estou querendo ser parecido com ele. Que o Espírito do Senhor nessa manhã nos dê sabedoria. Nós valorizamos, e eu valorizo um monte de oração, jejum, falar em língua. Eu sou pentecostal, eu gosto de movimento. Glória a Deus! Esquece, sabe de quê? No livro de Provérbios fala muito de sabedoria. Provérbios é um livro que nos ajuda a viver nessa terra e lidar com os problemas dessa terra. Então, se você está com muito problema com o marido, com o filho, vai ler Provérbios. Vai falar do controle da língua. Vai falar de sabedoria que vem do alto e que Deus dá gratuitamente. Que não é só quem é pastor, quem é missionário, quem é obreiro que tem. Isso eu gosto em Deus. Deus não tem filho preferido, não tem carro preferido. Ele fala que a sabedoria é gratuita, não é? E só pedir. Pedir e se expor à palavra. Para você ser transformado, transformada. Para as pessoas conhecer Jesus. Porque, sabe, não adianta eu vim para a igreja, estar aqui, a Vitória ela orou algo muito forte e profundo. Senhor, nos ajuda, o que nós amamos é se parecer com o Senhor e passar pela porta estreita. Sabe o que é essa porta estreita? Não é só renúncia de pecado, é se parecer com Cristo, irmão. É ser manso. Lembra quando Jesus declarou em Mateus? Aprendei de mim. Ele não falou porque eu sou forte, poderoso, general de batalha. Não foi isso que ele falou, embora ele seja. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se até Jesus foi manso e humilde, por que a gente não pode ser? Se temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda. Se proponha. Ore ao Senhor e fala assim, Deus, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Repara que Deus não está falando que é o diabo que destrói. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Não está falando que é o diabo. Está falando que é a mulher tola. O que é ser uma mulher tola? Por falta de sabedoria. Como eu devo agir? Nessa situação, Senhor, deixa Deus liderar a sua vida. Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? Me ajuda, me dá sabedoria, Deus. Me lidera. Me ajuda a renunciar a quem eu sou. Me ajuda a renunciar quando eu tenho razão. Porque Jesus tinha razão. Deus tinha toda a razão do mundo para mandar a humanidade para o inferno. Ele não... Jesus renunciou à reputação dele. O que vão dizer de mim? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Se ele estava entre dois ladrões, ele foi considerado um. Jesus renunciou à reputação dele. O fato de ter razão, irmão. E quantas vezes dentro de casa a gente briga porque a gente quer ter razão? A Bíblia fala que a mulher ela santifica o marido. Olha que lindo, olha o poder que o Senhor depositou nas minhas mãos e nas suas. A mulher santifica o marido, olha que lindo isso.
Santifica seu marido. Aí ele vai falar assim, irmã, você não conhece ele. Mas deixa eu falar uma coisa. Quem é seu Deus? Quem você ama e quem te ama é Deus. Então as minhas atitudes não podem estar condicionadas do meu marido, do meu filho. Eu vou obedecer a palavra porque eu amo a Deus. E sabe o que vai acontecer? Quando você se posicionar, obedecendo a palavra e sendo sábio, você vai se espantar o que Deus vai fazer na sua família. Porque quando eu obedeço a palavra, gente, não tem diabo, não tem principado, não tem potestade, não tem nada, não tem trabalho feito, não tem nada. O diabo, ele teme pessoas que obedecem a palavra, porque Jesus declarou em João 15, não foi o que Jesus disse? Se, é condicional, se guardares a minha palavra e permanecer, não foi? É se guardar, ou seja, se obedecer. Se permaneceres em mim, na minha palavra, pedirei tudo o que quiser e você será feito. É se. É se. Tem uma condição. Existe passagem bíblica que a gente tem que ler e extrair ali a promessa. Ah, Deus me fez uma promessa, mas sobre toda promessa tem uma condição. Não é o se? Não foi o que Deus falou para Israel? Israel estava perto de entrar na terra prometida. Moisés estava naquilo de vai, não vai. E aí estava ali, né, quase passando a liderança ali já para Josué. O que Moisés vai falar em Deuteronômio? Né? Se obedecer, vem aquele monte de si lá, se isso, se aquilo, não, o Senhor estará com vocês, o Senhor te fará prosperar. Escolhe, pois, de Israel a bênção ou a maldição. Você percebe que a escolha é nossa? Escolhe a bênção ou a maldição. Então, nessa manhã, o Espírito Santo está perguntando: o que você quer viver? Bênção ou maldição? Meu pai. Eu quero viver bênção. Glória a Deus! Então, faz a sua parte. Peça ao Senhor, me transforma. A gente olha para o outro e condena um monte de pecado. E odeia o pecado do outro, mas a gente não faz isso com o nosso próprio. A gente vai para Deus, Senhor, me responde agora. Botar na parede, me responde agora. Mas quando a gente peca, Senhor, misericórdia. O que é misericórdia? Me dá mais um tempo. Aí você quer a paciência de Deus. Então, assim, e Deus tem essa paciência, essa longanimidade, esse perdão. Se não fosse a misericórdia dele se renovar, a gente já seria consumido. Mas deixa Deus transformar você. Ah, mas o meu marido, a minha filha, quem está aqui nessa manhã? Seu marido, seu filho? Não é você? Não somos nós? Então é com você. É você que ele quer transformar. Mas apaga mais. É com você. Quem tem aliança? Você. Quem escuta a palavra? Você. Então, quando Deus te transformar, você vai ter um cheio do Espírito Santo, que ele vai olhar e vai falar assim: eu não sei o que está acontecendo, mas ela está diferente. E é a mesma unção que alcançou a sua vida, o seu coração vai alcançar as pessoas ao seu redor. É automático. É automático. Aonde você passar, brilhar a luz de Cristo em você, você vai atrair pecadores. Pessoas vão vir até você. Seu marido vai falar: ora por mim, eu quero o que você tem. Meu pai, aleluia! Irmão, foi assim comigo. Eu não nasci em berço evangélico. Eu nunca sonhei ser missionária. Eu sonhava em ser médica. Fui até o 3º período de medicina, até Deus me pedir a faculdade, emprego e tudo. Mas eu nunca... Então, eu e meu irmão, a gente se odiava. Pensa, gente, a minha casa era terrível. Eu era rebelde. E batia a porta do quarto. E não sei o que. Mas na cama falando: gente, por que eu faço essas coisas com a minha mãe? Por que eu sou assim? Por que eu e meu irmão, a gente não consegue ter 3 minutos de conversa? E não pensa você que a pessoa é feliz no lugar do pecado, não. Ninguém é. Ah, os meninos estão ali, estão tudo felizes. Não está, não. Não está. Porque quando bota a cabeça no travesseiro, vai ter que se drogar, tem que beber, tem que fazer um monte de coisa para tampar a dor que está aqui dentro. E eu ficava... O dia que meu irmão ele foi para a igreja, lá, Nova Vida do Alcântara. Quando ele chegou em casa, que no primeiro culto ele aceitou Jesus, chegou em casa, ele bateu a porta. Eu olhei e falei: ué, Rodrigo está diferente. Ele começou a chorar. E disse: mãe, eu sou crente agora. Eu e minha mãe, a gente deu risada. Mas dentro de mim, aí depois eu estou falando sério. Deus existe. Deus falou comigo hoje. E eu entreguei minha vida para Ele. Aleluia. Gente, depois daquele dia,
Eu fazia de tudo para tirar ele do sério. Tudo. E o Rodrigo, ele vinha me beijava na testa e falava assim, eu amo você. Teve um dia que eu fui pro quarto e comecei a chorar. Ele me constrangia. Irmão, você tem um nível. Uma vez eu peguei os documentos dele, de raiva à toa, ele não tinha feito nada. Eu cortei os documentos dele todinho. E ele perdeu o emprego por causa disso. Porque ele tinha que apresentar a documentação. E aí a minha mãe queria brigar comigo, ele me defendeu. Aí eu falava, gente, o que está acontecendo com ele? Eu acordava de madrugada, a gente dividia o quarto. O Rodrigo estava orando por mim, botando a mão na minha cabeça. Deus abençoe a minha irmã. Deus, eu a amo. Fala com ela que eu a amo. Deus, o Senhor a ama também. Era só amor, amor, amor. E eu retrucava com ódio, raiva dele com amor, amor, amor. E no dia do batismo dele, eu não tenho, mas eu fui. E no dia do batismo dele, o Senhor me alcançou. E eu e ele fizemos uma aliança. Eu e ele entramos numa aliança, porque eu entendi que eu precisava ser transformado e mudar como ele foi. E eu falei, Rodrigo, a gente nunca mais vai brigar para alcançar os nossos pais. Né? Tem muito mãe aqui que quer alcançar o filho. Na minha casa, a gente já começou a ser missionário. Tinha que alcançar o pai, a mãe, tinha todo mundo, porque ninguém era crente. E graças a Deus a minha mãe faleceu em 2023, mas faleceu com Jesus. Ela aceitou o Senhor em 2014. Entende? Mas porque eu vi Cristo nele. É difícil, irmão. Não é fácil quando alguém vem te afrontar. É fácil? Não, eu não estou dizendo assim, é fácil. Não é. Dá vontade de matar, de dizer, o que ele está fazendo? Mas o que Mas você faz de da paciência, Senhor, me dá domínio próprio, me dá mansidão. Eu ia pro banheiro às vezes. Glória a Deus! Me ajuda. Aleluia! Me ajuda, me transforma. Obrigado, Senhor! E quando eu vi que ele começou a me transformar, ele tem me transformado, e aí ele me chamou para a missão, e aí eu falei, se ele pegou um coração ruim igual o meu, duro, rebelde, e transformou, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu quero dizer para você que seu valor excede de finas joias. Eu quero dizer para a igreja, nessa manhã, que Deus nos ama. Ele está do nosso lado, ele não está contra a gente não, ele está do nosso lado. Jesus já venceu. E se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, mas somos mais do que vencedores. Aleluia! Você sai daqui com a plena certeza de que Deus vai fazer na sua vida, na sua família. Ele vai entrar, ele vai transformar. Deixa ele transformar seu coração. Deixa ele transformar seus pensamentos. Fala, Senhor, me muda, me transforma. Senhor, se revela. Eu quero te conhecer mais, Deus. Eu quero conhecer mais do seu caráter, da sua palavra. Senhor, me ajuda a orar. Senhor, me ajuda a expressar quem o Senhor é dentro da minha casa. Que o Senhor glorifique o nome dele em nós, em você e através de você. Você vai ver o poder de Deus. Se coloca nesse lugar. Seja humilde. Se quebrante diante do Senhor e fala, Jesus, me transforma. Eu quero ser diferente, Jesus. Eu preciso. E você vai ver Deus começar a obra em você. Primeiro é em nós, depois é nos nossos. Por quê, irmão? Porque você está aqui sentada nessa manhã ouvindo essa palavra e eu apanhando juntinho com você aqui, porque corta aqui primeiro. Deus maravilhoso! É na gente, entendeu? É a prática. Eu já estou terminando. Deixa eu só falar um breve para você ter noção do que eu passo. Mas Jesus passou o pior por mim. Quando a minha mãe faleceu em 2023, eu estava numa aldeia indígena fazendo missão. E eu cheguei no sábado, ela faleceu no domingo, segunda eu estava enterrando ela. E eu não fui criada pelo meu pai biológico, ele mora em Minas, a gente hoje em dia tem um ótimo relacionamento. Eu fui criada pelo meu padrasto, que a gente também chama de pai carinhosamente. Sabe qual o contexto que minha mãe faleceu? O meu padrasto, ele tem uma amante há 7 anos.
A minha mãe, com mais de 7 anos, ela foi para a igreja em 2014 porque descobriu que ele estava com outra mulher, na esquina da nossa casa. Minha mãe, às vezes, estava comigo na igreja, ele passava de mão dada com essa mulher. Ele abaixava a cabeça, queria soltar a mão dela, mas ela segurava assim, sabe? Para mostrar. Você sabe qual foi a atitude da minha mãe? Minha mãe não mudou com ele. Continuou lavando, passando, cozinhando, orando. Quando eu cheguei no sábado, eu vendo ela debilitada, mãe, vou para o hospital, ela falou, não sei quem está me levando, não quero ficar aqui. Sabe o que ela me pediu? Ela me pediu assim, me leva para o hospital que eu estou morrendo, estou com medo de morrer. Não. Ela disse assim, eu sei quem está me levando. Eu sei que eu vou morrer, porque eu pedi a Deus que se eu fosse morrer, para Ele trazer você aqui, minha filha, para eu me despedir. Você está aqui, eu sei que eu vou morrer. Eu sei quem está me levando. Gente, eu comecei a chorar. Mãe, pelo amor de Deus, vamos para o hospital. Eu não vou. Ela com falta de ar. Eu não vou. Amanhã eu te dou uma resposta. Acabou me dando. Passou mal, eu tive que levar. Hoje não. Você sabe o que ela me pediu? Não esquece de orar por ele. Não abandona ele. Ele é uma alma e precisa de salvação. Ela passou. Falei, amém. Enterramos ela. Veio o luto. A primeira coisa que a missionária me perguntou foi o quê? Ele me criou. Eu amo ele como pai. Mas é meu pai. Você... Eu não vou ficar aqui. Olha o que ele fez com a minha mãe. Gente, eu vou falar sério. Eu sou um ser humano. Eu vou pegar minhas coisas, o que era da minha mãe, e vou embora. Se ele quiser viver a vida dele lá com a outra, estou lá na igreja, conferência masculina, mas foi aberta para a igreja toda. Aí o pregador desce do altar. Pastor, eu preciso dar um recado. Posso descer do altar? Pastor Lemal, fica à vontade. Aí ele vai, tira o microfone e diz, não saia da sua casa, diz o Senhor. A salvação está entrando lá. Você fica. Gente, sabe o que eu ouvi naquela noite? Você não quer ganhar almas? Você não prega sobre perdão? Quando é a sua vez, você quer fugir? Gente, eu ainda moro na casa dele. Tem um bom relacionamento. Pai e filho, ele largou a mulher? Não. Ela é do candomblé. Mandou recado, está fazendo trabalho. Sabe o que Deus falou para mim? Fica. Nem que seja no leito, ele vem para mim. É fácil perdoar? Não. É fácil essa situação? Não. Eu tenho a casa missionária, eu tenho a casa do meu irmão. Eu tenho para onde ir, eu tenho a casa missionária aqui, ó, pertinho. Que a igreja, que a missionária Karine mora. Meu pastor falou, sentou comigo, Ana. Ela está lá na Macumba. Ela está na Macumba, porque eu tenho uma amiga minha da igreja que veio entrar, ela já mandou recado. Ela já falou com ele. Se a garota não sai da sua casa, não, eu quero ir para lá morar com você. Ele falou, não, ela é minha filha. Não, ela é minha filha, eu cuido dela, ela cuida de mim, ela é minha filha. Ele andou um tempo visitando a igreja, agora parou, mas está lá inquieto. Ora por mim, não aceitava nem oração, agora vive pedindo. Eu não estou pregando para vocês de um lugar que eu não conheço dois, gente. A pastora Viviane, quando ela vem aqui, a Vitória, as irmãs, a diaconisa, não é um lugar que você não conhece, não. Deus tem falado comigo sobre perdão dentro da minha casa. Eu lavo, eu passo, eu cozinho para ele. Às vezes ele deixa de dar alguma coisa dentro de casa, porque eu sei que vai sair com ela para tomar cerveja. Eu faço bolo, eu compro isso. Aí ele todo sem graça. Foi você que comprou. É seu, não é nosso. Nós somos uma família, eu sou sua filha. Aleluia! É nosso. No dia dos pais, meu irmão trabalha em São Paulo. Meu irmão passou um áudio para ele. Pai, eu te amo. Eu honro a sua vida, porque realmente ele cuidou de nós como filhos. E ele chorou no sofá, e meu irmão falou, eu oro a Deus que você conheça Cristo. Esse é o posicionamento meu e do meu irmão com ele. O posicionamento da minha mãe até o leito de morte foi assim, alcança ele. Ela não estava preocupada com a saúde dela, ela falou, eu sei para quem ele está me levando. Eu não sei para onde que eu estou indo. Gente, o velório dela foi a coisa mais linda. Pensa, eu tenho uma tia minha, candomblessista roxa, detesta crente. Teve que segurar no caixão, chorando. Que presença é essa? Teve gente que saiu do enterro do lado, do velório do lado, foi pro velório da minha mãe. Aqui tem paz, lá não tem não. Gente que nem conhecia minha mãe, foi pro velório dela, pela presença de Deus. Sabe por quê? Isso aqui é passageiro, irmão. A gente não pode viver só pelo agora, não, viu? Por aquilo que é eterno. A gente não vai ficar morando aqui para sempre. Não se prenda às coisas dessa terra. Glória a Deus!
Seu marido não é responsabilidade sua, não, é do Senhor. Ah, mas, mano, entrega para Deus, Senhor, está nas tuas mãos, é teu filho. Profetiza. Gente, a palavra do crente tem poder. Jesus valida o que sai da nossa boca. Por isso que não pode ter palavra que amaldiçoa. Que você tem poder do Senhor dentro de você. A fonte é limpa, é cristalina, é santa. Então profetiza, Senhor, está bêbado ali, mas eu profetizo em nome de Jesus, vai pregar na tua casa. Senhor, está se envolvendo com outra, eu profetizo. Eu oro pela vida do meu padrasto, pego o óleo ungido, ele está dormindo lá, roncando, entra no quarto. Às vezes ele orando por você. Pode continuar. Aí fiquei, já bem idoso, 76 anos. Aí deita assim, eu olho e oro. Ele até quando? Até ver ele convertido. Aleluia. Perseverança. Então, eu não estou falando nessa manhã de um lugar que eu não conheço dores, tá? Se eu for contar aqui, é muito. De fidelidade de Deus, de tudo que eu tenho de Deus. Eu tenho visto o Espírito Santo trabalhar no coração dele. E eu oro por ela também. Aleluia. A Bíblia fala o quê? Orar por aqueles que nos perseguem. Então eu oro pela Rose, eu tenho que falar o nome dela, porque quando a gente não consegue falar o nome, porque a gente não perdoa, eu oro. Se eu converte, não. Porque eu sei que é uma alma para Cristo. Aleluia. Não adianta eu querer ir lá para o muçulmano, para os hindus, igual o indígena que eu fui, e não amar meu inimigo. Jesus falou. Amai o que nos persegue. Glória a Deus! É fácil. Aleluia! Não é fácil, mas o Espírito Santo nos capacita. Já viu? Às vezes no trabalho tem um que cisma com a sua cara, não tem que vir nada. Tem vizinho que cisma, tem tio que cisma. Do nada, você não fez nada. Você não precisa fazer nada, porque você é crente, você tem a presença do Espírito Santo. Então as trevas olham e quer realmente te ver infeliz, infrutífero, quer contaminar seu coração com falta de perdão. Meu Pai. Mas o Senhor capacita, vai para Ele. E assim como Ele me amou e me perdoou, Ele me capacita a amar e perdoar as outras pessoas. Se você tem perdão para liberar, irmão, libera. Oh, Porque aleluia. como Jesus declarou na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se você não perdoa, lembra da parábola lá? Que o rei perdoou um homem, e esse homem, no vez de perdoar o outro inimigo, mandou prender ele. Aí o rei voltou e falou que agora você vai ser atormentado. Então, se você não perdoa, ai, não estou vendo vulto. Ai, irmão, não sei o que eu estou atormentado. Soma seu coração, vê se não é falta de perdão. E pede ao Senhor, Deus, eu não consigo sozinho, mas eu preciso da tua ajuda para perdoar. E pela fé, pela obediência, não porque eu estou sentindo, eu libero perdão para essa pessoa e me ensina a amar ela como o Senhor me ama. Aleluia. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para você. Oh, glória. Que o Senhor abençoe você e sua família. Que você possa ver seu esposo convertido. Que o Senhor possa mudar você, seu coração. Sabe? Ele é com você. Ele é com você na sua casa. Frutifica no Espírito Santo. Se encha da presença de Deus. Se ele vir com 4 pedras na mão, você... Vou orar. Só na sua cabeça, eu vou orar por você. Você vai se converter, você vai ver só. Não precisa retrucar na mesma moeda. Sabe? Não precisa. Que os seus filhos olhem para você e vejam você como uma mulher de Deus. Amorosa, uma mãe amorosa. Uma esposa amorosa. Sabe? Porque você faz para o Senhor, você não faz para Ele. O seu Deus não é seu marido, é Ele. Tá? E Deus, Ele nos ama, gente. Tem coisas que às vezes emocionalmente a gente busca na aprovação do parceiro. Se ele não fala que me ama, eu estou perdido. Não, irmão. Tem coisas que só Deus pode preencher, sabia? O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. É a parte mais difícil para mim. Eu acho mais difícil para o homem. Porque a igreja, ela se submete ao amor de Cristo, que é um amor sacrificial. A igreja só obedece, mas em amor. Quando você olha para Jesus e diz, eu amo, eu vou obedecer. Poxa, olha o que ele fez por mim, isso é amor. O que Jesus fez? Vamos ver a parte do esposo. Como Cristo amou a igreja. Como Jesus amou a igreja? Foi xingado, açoitado, desmerecido, não foi reconhecido,
como ovelha muda foi para o matador, é um amor sacrificial. O marido deve se sacrificar pela sua esposa. E é difícil, eu acredito, porque o homem ele não gosta desse amor sacrificial. Geralmente quem se sacrifica é a mulher, né? A mulher faz de tudo. Mulheres, sacrifício é do marido. É como Cristo amou a igreja. Pega a passagem da crucificação de... E a igreja estava errada, Israel estava errado. Ele levou cuspida, ele foi açoitado. E o marido, como ovelha muda, morreu, deu a vida pela igreja. Foi isso que Cristo fez. O marido, ele dá a vida pela sua esposa. É sacrifício, sabe? A parte do esposo é pior. Pega a parte da crucificação lá, em Mateus, Marcos e Lucas. Vê como Jesus agiu. Você é o rei dos judeus, Jesus mudo. Tudo disseste. Você não vai se defender. Jesus mudo, calado, sofrendo todas as dores, para poder gerar vida na noiva, a sua esposa, que é a igreja. É o marido. É o marido. Quando as mulheres têm um marido assim, que lidera as mulheres com o caráter de Cristo, aí a mulher se submete, é fácil. Quem não se submeteria a Cristo? A gente se submete. Então, aos esposos, aos homens que estão aqui, é liderar com a liderança de Cristo. Ah, porque eu acho, né? Ela tem que me obedecer. Escuta. Ama com amor sacrificial. Ama sua esposa com amor de Cristo. Ame seu esposo com amor de Cristo. Sabe o que eu penso? Eu penso assim. Imagina naquele dia. Oi, Vitória, como é que você amou seu esposo? Ah, então. Você sabia que ele era meu filho, né? Que eu amo ele também, né? Entende? Vai chegar para o esposo, como é que você amou? Ah, eu evangelizei, eu curei, não sei levantar. Como é que você criou seus filhos? Como é que você amou sua esposa? Você gritava com ela, porque ela é minha filha. Como é que você tem coragem de tratar minha filha desse jeito, ou meu filho desse jeito? Quando a gente for falar com alguém, você tem que lembrar de uma coisa. Ainda que seja ímpio, que te persegue, é feitura, é obra da mão de Deus. Quando eu vou brigar com alguém, eu estou indo contra a obra do Senhor. Porque não é filho, mas é criatura de Deus. Deus que fez. Então, como é que você se levanta contra um ser humano? Nem o Criador se levantou contra o ser humano. Ele deu o filho dele para morrer na cruz pela humanidade. Então, quando a gente vai tratar um com os outros, eu vou tratar a Diaconisa, ela comigo, ou com a Vitória, qualquer pessoa, criança, eu preciso lembrar, Deus ama essa pessoa, Ele fez. É feitura da mão dele. Amém? Então, nessa manhã que a gente possa carregar essa palavra, a mulher sábia, ela edifica, a mulher, excede, o seu valor excede mais do que o de finas joias, porque Jesus morreu por ela na cruz. A gente é valoroso, gente. O mundo não está nem aí para a igreja, não. Talvez alguém entre aqui, eu não moraria nessa rua, nesse bairro do tráfico. Mas a gente está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. O Senhor que fez os céus e a terra está aqui. Aleluia! Eu creio! Sabe quem é seu Pai, quem é seu Deus? No poder da palavra, haja luz, haja o sol, não haja. Na palavra, ele nem meteu a mão. Ele só deu uma ordem. É esse o Deus que você serve. A única obra que ele colocou a mão sobre o fôlego de vida foi o ser humano. Aleluia. Que as árvores dê fruto, que os céus criem. Só a palavra. Mas na hora de fazer o ser humano, ele botou a mão. Coisa linda. Coisa linda! Você entende? Você vale mais do que um pássaro, mais do que... Porque ele botou a mão. E ele mesmo se debruçou sobre o barro e fez... Soprou o fôlego de vida. Aleluia! É esse Deus que nós servimos. Então se submeta à palavra dele. Ame. Ele fala, Jesus, eu estou aqui. Me enche, me ajuda, me transforma. Eu quero te amar, Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, Pai. O Senhor sabe das minhas falhas. E ainda assim o Senhor me ama. E Ele mesmo nos ajuda, nos transformando na imagem e semelhança dele. Que o Senhor nos abençoe a sua casa, a sua vida. Que você saia daqui hoje cheio da presença desse Deus. Aleluia!
Aleluia! Eu agradeço em oportunidade.